Hoje nós iremos meditar sobre outro encontro de Jesus com outro personagem, com outra pessoa, que também é interessante para a nossa reflexão, para a nossa meditação. E eu queria introduzir, antes mesmo de ler o texto bíblico, fazendo referência a uma frase que eu creio ser oportuna para a nossa reflexão inicial. E a frase é a seguinte: dizem que a última parte do ser humano que se converte é o bolso. Dizem que a última parte do ser humano que se converte é o bolso. Tamanho é o apego que as pessoas, crentes inclusive, têm ao dinheiro. Concordam com essa frase? Claro que a gente não pode aplicá-la na sua totalidade, mas de forma geral, de fato, queridos irmãos, nós seres humanos temos muita dificuldade em lidar com o dinheiro e, quando convertidos, parece que não muda muito. Parece que não muda muito. E eu digo mais, não me refiro apenas a dízimo, me refiro à própria gestão dos 90% que nós ficamos para a nossa administração. Sobre dízimo, só abrir um parêntese. Eu acho interessante aqui na igreja como, e eu creio que isso acontece em outras igrejas, mas como as pessoas, elas são incoerentes. Há um tempo atrás uma pessoa chegou para mim e disse: pastor, seria muito interessante que a igreja, ainda mais o senhor que objetiva climatizá-la, colocar energia solar. Aí a pergunta é: a pessoa que deu essa sugestão dizima? Como é que a igreja vai fazer um investimento em energia solar de 20, 30 mil reais se a pessoa que sugere não dizima? Pastor, a igreja deveria comprar isso. Sugestões, irmãos. Cartão de crédito, nós temos para comprar. A questão é ter o dinheiro para pagar, para honrar o compromisso. Então, o senhor não gosta de ouvir sugestões? Gosto. Se você estiver contribuindo, quiser ver o bem da igreja e estiver preocupado com a igreja, faça a primeira coisa, contribua. Agora, quem não dizima tem que ficar absolutamente calado na igreja. E não tem que dar uma sugestão. Porque se não dizima, não está contribuindo, como é que vai opinar em relação aos investimentos que a igreja precisa fazer? Então, e assim, lembrando que é a ti mesmo quem diz, então quem dizima manda na igreja. Não, sugere, sugestiona. Porque quem administra a Igreja Presbiteriana do Brasil é o Conselho da Igreja, e não membros individualmente. Mas aquele que não dizima, eu acho uma incoerência muito grande sugerir compras, aquisições para a igreja. Com que dinheiro, se você não dizima, não contribui? Com o dízimo dos outros, aquela expressão que a gente usa, né? Fazer caridade com esmola alheia, ou com dinheiro alheio, né? Dar esmola, fazer caridade com o dinheiro dos outros, é muito fácil. É muito fácil, né? Quero fazer tirando do próprio bolso. E aí eu não vou seguir na linha de um pastor, né? De um líder que eu soube esses dias, que fez uma campanha. E aí, quando estava lá para motivar a membresia da igreja, ele foi tirou do dedo um anel de ouro, caríssimo, pá, na bandeja. Vamos contribuir, começa aqui comigo, né? E aí, o membro da igreja, rapaz, o pastor deu um anel de ouro caro desse jeito, então, aí todo mundo, pá, a mão no bolso e joia, isso, aquilo, outro. Quando terminou, que os diáconos saíram com o pastor de lá, daí ele foi lá na bandeja e pegou o anel, mas o anel não era para
para ficar aqui. Não, era só para incentivar os membros a contribuírem, né? Aí, irmãos, ninguém vai fazer isso, né? Ninguém vai fazer isso. A gente chega junto, a gente promete, a gente doa, e a gente tem que doar e fazer de fato para a glória do nosso Deus. Então, de fato, irmãos, lidar com o bolso, não é? É algo extremamente difícil. Não só, volto a dizer, em relação ao dízimo. Abrir só um parêntese para citar aqui questões do dízimo, não é? Porque é uma questão importante. Eu não tenho nenhum tipo de receio de tratar do assunto, não é? De mencionar que é bíblico, que é uma expressão de gratidão, de louvor ao nosso Deus, porque nós estamos subtraindo aquilo que deveríamos dedicar e devotar ao Senhor, quando não dizimamos. Eu estou apertado. Por que você está apertado? Precisa fazer um diagnóstico das causas pelas quais você se apertou. Tem pessoas que se apertam por causa de desemprego, por causa de uma enfermidade atípica, que surgiu e precisou fazer exames, medicamentos imediatos e realmente se aperta. E há outros que a renda realmente é insuficiente para que a pessoa tenha uma dignidade. E aí sim vivenciam realidades de aperto financeiro. Mas, na maioria das vezes, não é isso que acontece com a gente. É padrão de vida fora daquilo que nós temos condições de bancar. É querer ter algo que o nosso salário não nos permite ter. Ou consumismo direto, né? Exagerado, compra continuamente. E aí, cartão de crédito, né? Tem algumas coisas que eu não gosto muito do estilo, mas ele fala algumas coisas que eu acho interessante. O pastor Cláudio Duarte conta, né, essas histórias dizendo que alguém chegou para ele lá para dizer que o diabo estava roubando o dinheiro dele, o devorador estava devorando. Ele disse: me dê a sua fatura do cartão de crédito, né? Quando foi olhar a fatura do cartão de crédito, era o diabo que estava consumindo, né? Compras e mais compras, gastos e mais gastos, e aí naturalmente o devorador era o cartão de crédito, não é? Descontrole financeiro. Aí a gente precisa ter cuidado com essa questão também. Vamos abrir, só por essa introdução, quem os irmãos acham que nós poderíamos tratar aqui sobre um encontro com Jesus? Zaqueu. Vamos lá, Lucas, capítulo de número 19. Lucas, capítulo de número 19. Todos encontraram? Vamos ler juntos? Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido.
Queridos, quem era Zaqueu? A que classe social Zaqueu pertencia? O texto já nos mostra e o texto já nos informa que Zaqueu era um coletor, um cobrador de impostos. E os cobradores de impostos nessa época eram pessoas muito bem estabelecidas do ponto de vista financeiro. Como era que se dava o ganho do cobrador de impostos, do coletor de impostos? O seu salário era composto a partir de comissões do tributo cobrado. Então, quanto mais impostos eles cobravam, maior era a comissão que os cobradores de impostos recebiam. E a fama, não é, que os cobradores de impostos ou que os publicanos, a fama que eles receberam era a fama de pessoas extremamente gananciosas. Essa era a fama dos publicanos ou dos cobradores, dos coletores de impostos. Pessoas extremamente gananciosas. Quanto mais elas tinham, mais queriam. Quanto mais cobravam impostos das pessoas, maior era a comissão deles. Então, consequentemente, isso era um poço sem fundo. Era um poço sem fundo. E aí, por quem era objeto da cobrança de impostos, qualquer tipo de publicano, qualquer tipo de coletor, de cobrador, já era naturalmente visto não com bons olhos. E aqui há um agravante, porque Zaqueu, ele era o quê? Um judeu. E ele estava cobrando impostos dos judeus para o Império Romano. Então, os coletores de impostos, especialmente os judeus que tinham essa prática, eles eram ojerizados, não é? Pelo fato de serem gananciosos e pelo fato também de serem, não é, traidores, porque eles sugavam o dinheiro, a renda do próprio povo, do seu próprio sangue, da sua própria gente. Quando nós lemos história do Brasil, não é? Nós nos recordamos do período da escravidão, onde havia uma figura chamada de o capitão do mato. Não é? Quem era o capitão do mato? O capitão do mato era um negro que, por alguma razão, tinha alcançado a sua alforria, mas agora se colocava à disposição dos senhores para capturar os escravos que tinham fugido. E os capitães do mato, eles eram vistos pelos negros como traidores, porque eles estavam justamente fazendo aquilo por dinheiro, por interesses, e eles eram tidos como traidores. Então, só ilustrando aqui para os irmãos perceberem como era que os judeus viam os coletores de impostos, os publicanos. Quando a gente encontra nas Escrituras a censura por parte de alguns religiosos que Jesus estava com publicanos, era porque, de fato, culturalmente os publicanos eram ojerizados pelos judeus, não apenas pela prática gananciosa da cobrança de impostos, mas porque associavam a eles a questão da traição, de sugarem, o próprio povo, a própria gente, e naturalmente beneficiando o Império Romano. Abrindo parênteses, já que eu falei de escravidão, deixa eu só dizer aos irmãos que biblicamente não há distinção entre negros e brancos, entre mulheres e homens, entre ricos e pobres, certo? Entre
americanos e sul-americanos, japoneses, não há. Cristo, quando ele veio, ele dignificou, não por causa de uma cultura equivocada do ponto de vista da revelação no Antigo Testamento, mas uma interpretação equivocada por parte dos mestres, e ele redignificou o papel de todas as pessoas, inclusive das mulheres, colocando-as no lugar devido delas, nem acima dos homens, nem abaixo, mas numa função de auxiliadora, como a Escritura assim ensina. Da mesma maneira, não há distinção entre escravo, entre cita, não há distinção entre mulher, homem, não há distinção do ponto de vista da obra de Cristo entre judeu e gentil. Apocalipse é muito claro: o Senhor comprou para si um povo que procede de toda tribo, língua, raça e nação. Esse discurso de minorias é um discurso, irmãos, de esquerda, e não é bíblico. Essa semana aconteceu um fato, e o fato deve nos revoltar, porque um homem foi morto, agredido por seguranças de uma rede de supermercados no Brasil, e não porque ele é negro e os seguranças são brancos. Nós devemos protestar, nós como crentes, devemos protestar a violência praticada, ao ato feito à vida humana. Poderia ser o inverso: um branco sendo açoitado por dois negros, não teria nenhuma diferença do ponto de vista da nossa indignação como crentes. Tem para quem é esquerda e vive defendendo e hasteando a bandeira das minorias, das mulheres, o movimento feminista, dos negros, o racista, o LGBT, certo? Então, cuidado para que a sua visão de mundo, a sua cosmovisão não seja influenciada pela cultura que nós estamos vivendo, não só no nosso país, mas em muitas partes do mundo. Mas que a nossa cosmovisão seja à luz da Escritura. E à luz da Escritura não há distinção entre branco e negro. Todos, tanto brancos como negros, são pecadores, escravos. Se não tiverem Cristo, serão condenados da mesma forma. Ao mesmo tempo, quando conhecem Cristo, são almas pelas quais o Senhor morreu na cruz para salvar. Negros e brancos, mulheres e homens, pobres e ricos, doutos e analfabetos. Então, essa é a cosmovisão que nós devemos ter. Claro que tudo aquilo, irmãos, que vem para tirar a dignidade humana, deve ser repudiada pela igreja, pelos cristãos, em todas as suas formas, certo? Mas a gente não pode abraçar essa bandeira. Mataram e açoitaram porque era negro e eram dois seguranças brancos. Isso é o discurso das minorias que tenta, infelizmente, que tentam essas minorias, infelizmente, implementar essa visão em nosso país. Por que nós não... pastor, então foi normal aquilo? Foi não. Mas se fosse o inverso também não seria. Dois seguranças negros e um branco sendo açoitado e morto. Então, cuidado, irmãos. Cuidado para que a nossa visão de mundo não seja pela cultura, mas seja pela Escritura. Muito bem. Zaqueu não era... Tranquilo, irmãos, até aqui, entendido? Claro. Zaqueu não era meramente um cobrador de impostos. O texto nos informa, e o texto nos diz, queridos irmãos, no versículo de número 2, que ele era o maioral dos publicanos. O que é que significa isso? Significa que Zaqueu supervisionava, comandava uma classe, um grupo de publicanos, de coletores, de cobradores de impostos. Então ele era alguém realmente rico.
ele era alguém realmente rico, não é? Não apenas pela sua profissão, mas pela sua ascensão entre a classe, de modo que ele era o supervisor, que ele era aquele que estava acima de outros coletores e cobradores de impostos. E é interessante que Zaqueu tem alguns comportamentos não comuns à sua classe social e ao seu poder aquisitivo. Vamos olhar para o texto e a gente vê no versículo de número 3 a primeira atitude de Zaqueu distinta da sua classe social e do seu poder aquisitivo. Olha aí, versículo de número 3. Procurava ver quem era Jesus. Os rabinos, os mestres, os doutores da lei, eles não tinham relação com os publicanos, ou eles não se davam muito bem. Por que Zaqueu, então, intencionava ver Jesus, que era um rabino, mestre por excelência, e Zaqueu um publicano? Versículo 4, a parte A, diz que Zaqueu fez o quê? Correndo adiante. Não era comum, como também nos nossos dias, não é um adulto sair correndo, exceto se ele estiver fazendo uma atividade física ou fugindo de alguma situação adversa. Mas normalmente é uma caminhada. Mas nos diz o texto que Zaqueu faz o quê? Corre adiante. Corre adiante. Terceiro aspecto aí distinto de Zaqueu é que ele subiu num sicômoro a fim de vê-lo. O que era um sicômoro? Era uma árvore, certo? Uma espécie de figueira selvagem, que era muito comum naquela região, e há dados, não é, que ela era uma árvore frondosa, mas os seus galhos eles tendiam a ficar mais baixos. E aí os estudiosos até dizem que Zaqueu se dirigiu justamente a um sicômoro, a essa figueira selvagem, por causa da sua baixa estatura e os seus galhos, ou os galhos dessa árvore ficarem mais baixos, facilitando assim o acesso de Zaqueu para subir no sicômoro. Quem é um pouquinho aqui mais de baixa estatura sabe a dificuldade, se for porventura, para subir numa árvore, uma árvore mais alta. Então os galhos favoreciam para que Zaqueu subisse naquela árvore. E o que acontece, queridos irmãos? O que acontece com Zaqueu? Não é? Aí nós caminhamos para pensarmos um pouquinho sobre alguns pontos aqui interessantes. O primeiro deles que a gente precisa pensar é que o dinheiro, ele não é garantia ou não é suficiente para saciar o nosso coração. Vamos nos recordar quem era Zaqueu. Zaqueu era um cobrador de impostos, e cobradores de impostos tinham suas vidas financeiramente resolvidas. Não apenas isso, Zaqueu era o maioral dos publicanos, era o supervisor dos publicanos, e Lucas faz questão de frisar que ele era um homem rico. Que ele era um homem rico. Então, se riqueza é sinônimo de felicidade, de saciedade, é sinônimo de realização, Zaqueu deveria estar entre esses homens satisfeitos e realizados. Mas não é isso que o texto nos propõe. O texto nos propõe justamente o contrário. Que o coração de Zaqueu, a despeito de desfrutar de tantos recursos financeiros, não estava satisfeito, não estava realizado. Suas necessidades não tinham sido plenamente satisfeitas. E não tinham, queridos irmãos, porque de fato o dinheiro não satisfaz. O dinheiro proporciona algumas coisas boas, mas o dinheiro não satisfaz o coração do homem.
Os bens materiais não satisfazem o coração do homem. E aí eu quero que a gente abra um texto, né, quando Jesus levanta essa questão, lá no Evangelho de Mateus. No Evangelho de Mateus, capítulo de número 16. Versículo de número 26. Mateus capítulo 16, versículo 26. O que é que diz aí? Vamos lá? Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca de sua alma? O que adianta ganhar o mundo inteiro, fama, sucesso, poder, dinheiro, e perder a sua alma? Queridos irmãos, com o advento, né, da internet, das informações instantâneas, a gente tem visto dia após dia, ano após ano, a podridão, do ponto de vista, ou o vazio, o vácuo existente no coração de tanta gente famosa, que tem dinheiro, que tem fama, que tem tudo que o dinheiro pode pagar, mas não tem paz, não tem felicidade, não tem contentamento. Recorrem à bebida, recorrem às drogas ilícitas, recorrem à promiscuidade. Esses famosos que a gente, não é, observa, que pinta na televisão uma ideia de felicidade, de realização, não sei quantos mil discos vendidos, agora não é mais discos, né? Inscritos no canal do YouTube, toda fama, dinheiro. Agora, nesse período de pandemia, a gente viu aí cada fazenda bonita, né? Que esses cantores fazem suas lives, faziam seus shows e tudo. Tudo que o dinheiro pode comprar, eles compram. Mas não compra felicidade, não compra salvação, não compra eternidade, não compra saciedade para a sua vida, porque o dinheiro não compra, o dinheiro não nos dá isso. E era justamente aqui o que Zaqueu estava passando, né? Tudo que Zaqueu tinha não era o suficiente para que seu coração se sentisse em paz. Zaqueu tinha dinheiro, mas seu coração não tinha paz. Há um texto, irmãos, e eu quero que vocês abram, porque acredito que esse texto deveria ser objeto até de nossa memorização. Provérbios capítulo 30. Provérbios capítulo 30, versículo de número 8 e 9, mas a gente pode ler o versículo 7, ou a partir do versículo 7, Provérbios capítulo 30, versículo 7 em diante. Vamos lá juntos? Duas coisas te peço, mas não me negues antes que eu morra. O quê? Afasta de mim a falsidade e a mentira, essa é a primeira coisa. E a segunda: não me deis nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário. Para quê, irmãos? Não suceder que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que empobrecido venha a furtar e profane o nome de Deus. Que sabedoria! Que dois pedidos ausentes das nossas orações. Senhor, me livra, né, da mentira e da falsidade e me dá o suficiente, o necessário, nem pobreza nem riqueza. Como é a nossa oração nos nossos dias? Sempre tendenciosa a me dar riquezas. É importante, irmãos, a gente lembrar
que o dinheiro, que os bens materiais, que o sucesso profissional, nada disso preenche o nosso coração, o nosso interior. A gente pode até, num equívoco da nossa vida e da nossa caminhada, enveredar nesse caminho, mas não vai encontrar saciedade, satisfação plena das nossas necessidades no dinheiro, nos bens materiais. É importante que a gente tenha uma visão correta, irmãos, a respeito de quem era Zaqueu, até para que a gente possa entender, né, a ação do Senhor. Quando eu digo entender a ação do Senhor e quem era Zaqueu, porque até mesmo aqui nós cantamos algumas vezes, não é? Zaqueu, né? A música baseada lá em Zaqueu, né? Entra na minha vida, né? Entra na minha casa e tal, né? E chamar a tua atenção para mim e tal. A grande questão é, Zaqueu saiu, foi correndo, subiu num sicômoro, não se importou com a inimizade entre rabinos e publicanos. Tudo bem, ele fez isso, mas o que fez Jesus olhar para Zaqueu? Foi a atitude de Zaqueu ou foi a soberania de Deus em transformar, em salvar, em redimir aquele indivíduo? Zaqueu, irmãos, não é um herói, nem pode ser considerado como tal. Por mais que alguém possa se interessar por Jesus, ninguém poderá ir até ele se não for primeiramente chamado por ele. Vamos abrir o texto quando Jesus fala sobre isso? João 15, versículo de número 16. João 15, versículo de número 16. O que eu quero enfatizar, queridos irmãos, é que o interesse de uma pessoa por Cristo, pela sua palavra, pode ser simplesmente interesse e não passar disso, porque o interesse ele só se transformará em conversão se Deus abrir o entendimento e desvendar os olhos daquela pessoa. Olha aí o que é que diz João 15,16. Vamos ler juntos? Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Isso, irmãos, até a parte A aí do versículo de número 16. Não fostes vós que me escolhestes, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Zaqueu teve o interesse, saiu de sua casa, correu, foi ao sicômoro, subiu, ficou lá. Mas, se o Senhor não tivesse olhado para ele, se Cristo não tivesse em seu desígnio, em seus planos, resolvido transformar e mudar a vida de Zaqueu, todo aquele interesse não passaria de interesse. E às vezes a gente fica tem dificuldade, né, de compreender, de entender isso, mas, queridos, quantas vezes a gente encontra e se depara com familiares, com amigos, com pessoas próximas a gente, que nós partilhamos o Evangelho, a pessoa entende o Evangelho, concorda conosco, não é aquele tipo de pessoa que é hostil ao Evangelho. A gente usava, não é? Antigamente, não é, Roberto? Até aquele termo, amigo do Evangelho. Lembro muito bem, moleque lá em Souza e tal, e o pessoal dizia na igreja, fulano é amigo do Evangelho. O que é amigo do Evangelho? É aquela pessoa que não é hostil ao Evangelho. Você prega, gosta das músicas,
Vou te dar aqui um pendrive, um CD com músicas evangélicas. Eu gosto demais, pastor, de ouvir. Eu gosto de fulano, cicrano, cita os cantores, não é? Mas quando diz assim, muito bem, gostar é bom, é legal, mas assim, renuncie à sua vida, negue sua vida para servir a Cristo. Não. Aí eu não quero abrir mão. Porque, irmãos, nós pensamos que há a possibilidade de junção entre a vida com Cristo e a vida do mundo. Não há. Jesus deixou claro no início do seu ministério: ou você vai agradar a Mamon e desagradar a Cristo, ou você vai agradar a Cristo e desagradar a Mamon, o Deus do dinheiro. Mas isso se aplica à questão do mundo também. Não há compatibilidade. Então nós queremos, e os amigos do Evangelho, eles pedem oração a gente, eles querem que a gente ore por uma enfermidade, por um problema, por uma situação ou outra. Eles acham bonitas as nossas mensagens. Quantos aqui não enviaram e repassaram as mensagens do 1+1? Eu enviei para uma pessoa, pastor, que palavra boa, chega a dar uma paz, ouvir a voz do Senhor, essa serenidade, o conteúdo, a mensagem. Mas quando chega no final, e aí, vamos seguir a Cristo? Não, eu tenho minha religião, minha família é toda assim, eu não... Entende, irmãos? Então, há pessoas que estão aí, receptivas. E eu tenho dito isso, inclusive, que, por um lado, em termos de aproveitar para pregar o Evangelho, é bom. É bom, principalmente num contexto de quem é covarde, de quem é tímido, de quem é medroso. É bom, porque você sabe que não vai ter resistência, claro, porque a pessoa vai lhe receber muito bem. Mas interesse, achar bonito, gostar das músicas, achar legal a religião dos crentes, a lei dos crentes, não resolve nada. Não resolve absolutamente nada. Zaqueu teve interesse, mas a sua vida experimentou transformação porque Jesus naturalmente o transformou e mudou radicalmente. Interessante, irmãos, a gente destacar que Jesus, ele escolheu estar com Zaqueu, e o encontro não foi acidental, mas planejado pelo mestre. É interessante que o nome Zaqueu, não é? Ele quer dizer puro. Ele quer dizer puro. E como é que Zaqueu tinha o significado do seu nome? Puro, mas ao mesmo tempo era uma pessoa tão hostilizada e vista, não é? no seu ambiente, na sua realidade, como alguém extremamente impuro, sujo, indesejado, porque era assim que via os religiosos, né, os fariseus, os mestres da lei em relação aos publicanos. E aí eu quero chegar num ponto aqui, porque Jesus, quando chega perto de Zaqueu, começa a dialogar com Zaqueu, Jesus sabia que Zaqueu era, por muitos que estavam ali no seu entorno, era hostilizado, era estigmatizado. Você é um traidor, você é um ladrão, você é um ganancioso. Como é que Jesus vai dar atenção a um indivíduo desse? E aí, queridos, entra um aspecto que é importante a gente destacar. Jesus, ele venceu e enfrentou preconceitos, mas com o propósito de cumprir a sua missão, que está expressa lá no finalzinho do capítulo 19, daquela parte de texto lá que a gente leu. Jesus veio para salvar o que estava perdido.
Jesus não se associava às pessoas compactuando da prática, do comportamento delas. Jesus se aproximava para mudá-las, para transformá-las. Esse é um ponto aqui que merece a gente refletir. Por quê? Porque as pessoas hoje estão usando o argumento de que Jesus era uma pessoa que lidava e que enfrentava preconceitos, de que Paulo se fez de tudo para alcançar todos, e nos misturarmos com questões que nós sabemos muito bem que desagradam ao Senhor. Nós estamos, irmãos, querendo muitas vezes ser o politicamente correto. Nós estamos envergonhados de sermos o que éramos conhecidos antigamente, de sermos hostilizados, rejeitados na escola, na universidade, no trabalho, na vizinhança, por causa da nossa fé. Nós vivemos o extremo, não é? Se há 100 anos atrás, 150 anos atrás, 70 anos atrás, éramos extremamente hostilizados, quando eu digo éramos os evangélicos, pelos ímpios. Hoje nós estamos fazendo o contrário, nós somos para o outro lado, queremos nos parecer demais com o mundo, ou nesse afã de não sermos, digamos assim, rejeitados, nós nos abraçamos com princípios mundanos. E a gente precisa ter o equilíbrio, irmãos. A gente precisa ter o equilíbrio. Quando você volta, e eu quero que você volte o texto lá para Lucas, porque a gente está no capítulo 19. Mas o que é que acontece no capítulo 15 de Lucas, do mesmo evangelho? Olha o que é que diz aí, capítulo 15, versículo 1 e 2. Vamos lá? Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E o que é que faziam os fariseus? E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. O que é que Jesus faz agora? Jesus conta 3 parábolas: da dracma perdida, da ovelha perdida e do filho pródigo. Aí o filho pródigo, a ênfase que muitos intérpretes, quando pregam nesse texto, dão, é no filho que estava lá comendo lavagem e que resolveu se arrepender e voltar para a casa do pai. Mas a ênfase da parábola não é nele. A ênfase da parábola é no filho que estava em casa, que ficou ali com o pai, e que vendo o seu filho que estava morto retornar, e o pai colocar sandália, anel no dedo, roupas limpas, matar um novilho de cevado, celebrar uma festa, porque estava morto e ressurgiu, o que é que ele diz? Meu pai, sempre estive aqui ao teu lado, nunca desejei a tua morte, nunca pedi um valor sequer da tua herança. E meu pai nunca matou um boi, nunca fez uma festa para mim. E Jesus ensina que aquele indivíduo estava perdido dentro da casa do pai. Jesus estava combatendo o sentimento de justiça própria, de merecimento. Jesus estava combatendo isso. E aí Jesus conta essa parábola, irmãos, essas 3 parábolas. Aí mais um pouquinho, 16, 17, 18, no 19, parece que eles tinham esquecido tudo que Jesus tinha dito no 15. Tudo que Jesus tinha dito no 15. Aí aqui no 19, parece que eles esqueceram, porque naturalmente Jesus estava mais uma vez lidando com a mudança, a transformação de alguém que era estigmatizado, rejeitado, mas que era tão pecador quanto aqueles religiosos que aparentavam uma vida justa, perfeita, mas que eram pecadores da mesma forma. O que acontece mais, queridos? Acontece aqui
uma transformação verdadeira. E a transformação verdadeira, ela é vista por causa da mudança imediata de Zaqueu. A mudança imediata de Zaqueu. O texto vai nos mostrar que Zaqueu tem uma vida mudada, transformada imediatamente. A partir de quê? Nós lemos aí no capítulo de número 19. O que é que Zaqueu faz? Zaqueu diz, olha, Jesus, versículo de número 8, né? Entremente Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Queridos, a mudança ou a transformação, a conversão de Zaqueu se comprova com a sua mudança de vida. Primeiramente praticando algo justo e depois praticando algo extremamente caridoso. Aí vamos pensar um pouquinho sobre esses 2 pontos, porque primeiro, irmãos, ele recorre à lei. Lembram quando a gente estudou aqui sobre a lei, eu disse aos irmãos que há 3 tipos de lei. Quais são? Eu não ouvi as máscaras, vocês estão complicando para eu ouvir. Vamos lá de novo. Lei, civil, moral e cerimonial, não é? Então, quando você fala de lei, você tem que entender que há esses 3 tipos. Lei moral, exemplo, os 10 mandamentos, Êxodo 20. Decorrente ou como resultado da lei moral, vem a lei o quê? Cerimonial e civil. Cerimonial, aquela lei que lidava com os sacrifícios, todo o sistema religioso, cultico de Israel. Cumprida em Cristo e, naturalmente, tendo o seu prazo de validade ali terminado. Lei civil, no contexto de Israel como uma nação. Também reflexo da lei moral de Deus. Certo? Quando eu cito aqui esse ponto, eu até lembro, né, e exemplifico muito com a perfeição. Quando o salmista diz lá no Salmo 19, a lei do Senhor é perfeita. É porque é perfeita mesmo. É porque não há lacunas. É porque não há brechas. É porque não há um equívoco na lei de Deus. Tanto a moral, como a civil e a cerimonial. Porque a civil e cerimonial foram reflexos da lei moral. Quando a gente pensa sobre justiça social, né? Que é a justiça social? No sentido das pessoas de todos, nós queremos no Brasil justiça social. Nós queremos que todos os brasileiros tenham acesso a uma vida digna. O que é acesso a uma vida digna? Saneamento básico, boa educação, bom sistema de saúde, segurança pública, o seu direito de ir e vir, a hora que você quiser, em segurança. Isso é uma vida digna. Alimentação na sua mesa, né? Então, moradia, tudo isso faz parte dessa vida digna, né? Nosso país é um país desigual por causa da grande quantidade de pessoas que vive, né? Grande quantidade de pessoas vive aí abaixo, né, de uma vida digna, vivem na miséria, na pobreza extrema, certo? Mas essa realidade, irmãos, de ricos e pobres, né, para quem defende a justiça social, no sentido de que tudo é de todos, isso é uma ilusão e não é bíblico. Inclusive o direito à propriedade privada, que a Escritura garante e assegura. No contexto das leis civis, vocês vão ver a questão do respeito à propriedade do outro. Mas em contrapartida, a lei civil de Deus traz instrumentos onde essa justiça social, sendo realmente aplicada, as pessoas poderiam viver pobres e ricos, mas ambos com dignidade. Ambos com dignidade. Uns têm mais, outros têm menos, mas não deve haver ninguém que não tenha nada.
Esse é o princípio bíblico. E a igreja deveria refletir sobre essa questão, porque a gente nem pode abraçar o que hoje, vou usar os termos políticos, o que hoje é defendido no país, né? Nem a esquerda, nem a extrema-direita. Não é? Nós deveríamos ter um contrassenso aí, um equilíbrio, como igreja, como cristãos, para que a gente defendesse, sim, o direito à propriedade privada, o respeito à propriedade privada, o direito a que alguém possa ascender financeiramente, crescer, ter os seus recursos, fruto do seu trabalho digno e honesto, mas também, por outro lado, oportunizar para aqueles que não têm as mesmas coisas, as mesmas garantias, que estão lá na nossa Constituição de 88, mas que os nossos políticos não cumprem. Estão lá assegurados na Constituição Federal de 1988. Né? Dignidade, educação, saneamento básico, igualdade, mas nós não vemos os nossos políticos envolvidos com o cumprimento disso, irmãos. Aí vamos para um exemplo bíblico. Quando Noemi volta com Ruth lá de Moabe para Belém, né? Foi para lá porque faltou pão, aí foi para Moabe, chegou lá em Moabe, morreu seu marido Elimeleque e seus 2 filhos, Malom e Quilion. Aí Noemi passa tanto sofrimento, eu vou voltar para Belém, agora tem pão lá. Aí dispensa Ruth e Orfa, né, as 2 noras dela. Aí Orfa resolve ir, Ruth diz, não, eu vou com você, eu vou voltar, e o seu Deus, onde você for, onde você morrer, eu vou morrer ali. Quando ela volta, o que é que acontece? Onde é que ela encontra Boaz? Boaz era o quê? Um homem rico, dono de um campo, de uma propriedade, e ali estavam as pessoas cultivando ou colhendo, não é? As espigas de milho. Qual era a recomendação? À medida que os cestos vão enchendo e vão caindo as espigas, o colhedor deveria se abaixar e apanhar e recolocar lá para levar o máximo. Deixa lá. Para quem? Órfãos e viúvas. Não tinha o Estado, percebe, irmãos? Não tinha a mão do Estado, mas as relações eram relações que se preocupavam com o auxílio, a caridade, a ajuda, o assistir. Por que é que a usura, vamos lá para um ponto bem atual, por que é que a usura, a agiotagem é combatida na Escritura? Salmo 15. Quem é digno, Senhor, de habitar no teu templo, no teu tabernáculo, aquele que é puro, tal, que não empresta o seu dinheiro com usura. João Calvino diz que a usura ela pode ser assemelhada ao pecado do assassinato. A usura, juro exorbitante de um dinheiro a um pobre que já não tinha quase absolutamente nada. Daí o pobre pegava com usura, com juros altíssimos, depois de um período não conseguia pagar, aí a lei supria naturalmente aquele que emprestava como? Você podia levar o marido e os filhos como escravos. Até que eles, agora veja bem, essa escravidão era para que eles trabalhassem até que eles pudessem quitar a dívida adquirida. Lembram lá daquela mulher de 2 Reis? A viúva lá, né? Que ficou viúva e que o Senhor chegou para levar os seus 2 filhos escravos. Aí ela recorre ao profeta Eliseu. Aí Eliseu diz, vá para casa, né, as vasilhas, enche de azeite, pague o que deve e viva com o restante. Então, o próprio profeta Elias, né, o próprio profeta Elias vivenciou essa realidade também de se deparar numa casa com uma viúva. Então, irmãos, são princípios da lei de Deus. São princípios da lei de Deus. Não deveriam ficar desassistidos. Aí a gente encontra o inverso. No contexto de Amós, um profeta tão atual para a nossa época, que combate a injustiça social, Amós diz que os senhores, os ricos naquela época, eram tão gananciosos
que eles aspiravam pelo pó de terra que o pobre jogava sobre a sua cabeça. Quando uma pessoa queria externamente demonstrar que era paupérrima, que não tinha absolutamente nada, praticamente a roupa do corpo, o que é que ela fazia? Ela achava, apanhava um punhado de terra e jogava sobre a sua cabeça. Ali, alguém que visse, dizia assim, ali é paupérrima aquela pessoa. Não tem nada, só a roupa do corpo. Aí Amós diz que os ricos eram tão gananciosos que aspiravam até essa terra que o pobre jogava sobre sua cabeça para dizer que não tinha nada. E o rico ainda assim aspirava. Será que era ganancioso? Aí vejam bem, a lei dizia que deveria haver caridade, generosidade, altruísmo. E eles faziam o contrário. Ou usura, né, dinheiro com usura, ou aspiravam até o pó que o pobre jogava sobre a sua cabeça. A lei de Deus é perfeita, irmãos. O problema é o descumprimento dela. Mas aí vem a expressão do salmista, né? Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Uma nação que é governada pela palavra de Deus. É uma nação feliz porque a lei de Deus é perfeita. Não se iluda. Não se iluda. Nenhum homem vai resolver o problema do nosso país. É Bolsonaro, foi Lula, Dilma, quem quer que seja, que não tem a palavra de Deus para nortear, a nação tende a gemer, a nação tende a sofrer. O que a gente procura dentro da ética cristã é o mal menor. Qual é o mal menor? Qual é o que pode nos prejudicar menos? Mas solução, só Cristo e só a sua palavra. Israel, quando o rei assumia o trono e cumpria a palavra de Deus, prosperidade, riqueza, paz, ausência de guerras. Quando um rei assumia o trono e fazia o que era mal perante o Senhor, qual era o resultado? Guerras, opressão. Quando o povo estava lá na Babilônia, vivendo opróbrio, vergonha, o que é que Ezequiel diz? Vocês estão aqui passando por isso porque vocês pecaram. Por que é que Jeremias chora tanto? É chamado de profeta chorão. Jeremias era um profeta chorão porque era emotivo. Era não. Jeremias chorava porque o sofrimento era grande. A vergonha era grande. Jerusalém, o templo, que atraía pessoas de várias outras nações que ficavam boquiabertos com a arquitetura, com a beleza, com a riqueza, com a pompa que Salomão construiu, agora está em destroços, profanada, destruída, desmoronando. Quem é que não chora diante disso? Quem é que não chora diante disso? Queridos, verdadeira transformação com a prática da justiça e com a caridade, é assim que nós encontramos a vida de Zaqueu. Sua conversão foi demonstrada e comprovada com, de fato, comportamentos, com práticas. Por isso que Jesus diz no versículo de número 9, né? O que é que Jesus diz aí no versículo de número 9, para a gente fechar? Hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão. Por que é que Jesus está fazendo referência a filho de Abraão? Porque os judeus olhavam para um judeu publicano como um traidor. E aí dizia, esse não é filho de Abraão, esse não é do nosso sangue, esse não é da nossa raça. Aí Jesus faz questão de combater o preconceito lá, né, de combater aquela visão religiosa, e diz, esse aqui também é filho de Abraão. Né? A gente podia caminhar mais adiante e ver Paulo falando disso lá em Romanos, mostrando que a verdadeira circuncisão é a circuncisão do
coração e não da carne. Claro que aqui Zaqueu era de fato um judeu, mas o que eu queria enfatizar com isso é a salvação, queridos irmãos, é uma questão interna, do coração, interior, não é uma questão externa de raça, não é uma questão de sexo, não é uma questão de poder aquisitivo, é uma questão de arrependimento, de mudança, de transformação, de novo rumo, de nova direção para a vida. Essa é a verdadeira conversão. É mudança, é transformação, é direcionar a vida para um outro rumo totalmente diferente. Totalmente diferente. E Zaqueu fez isso na vida dele. Nosso bolso se converteu, irmãos. Nosso bolso está convertido. A gente tem esse coração generoso, caridoso, de ajudar, de presentear, de favorecer, de socorrer alguém. Ou a gente é só daquele que atira com pólvora dos outros? Ou a gente é só daquele que faz caridade com o dinheiro dos outros? Ou a gente quer que as pessoas se mobilizem, mas nós não fazemos? Eu conversava com uma pessoa uns dias atrás, não é nem aqui de Monteiro, e a pessoa me contava que esse período de pandemia, né, num grupo lá de WhatsApp, alguém disse: olha, tem pessoas passando dificuldade, pessoas passando necessidade, vamos ajudar, a igreja tem que fazer alguma coisa. Aí a pessoa foi olhar no próprio comércio da pessoa, a pessoa vende um produto, aí disse: faça o seguinte, coloque 20 caixas desse produto aí que eu vou pagar para a gente fazer umas cestas básicas e ajudar as pessoas. Aí a pessoa separou as 20 caixas. Qual o valor? O valor cheio, normal. A pessoa disse: eu não pedi nem desconto, paguei normal. Aí a pessoa me disse assim: pastor, o senhor acha que esse mesmo que estava no grupo do WhatsApp dizendo que a igreja deveria fazer caridade, ajudar as pessoas que estavam passando dificuldade, dono do comércio, deu alguma caixa além das 20 que eu comprei? Ou pelo menos disse: não, eu vou fazer a preço de custo, não vou ganhar nada, vou fazer a preço de custo para pelo menos ajudar. Só acha que essa pessoa fez, pastor? Eu disse: fez não. Mas estava lá no grupo do WhatsApp, incentivando e dizendo que a igreja deveria fazer ajuda, caridade. Com o quê? Com o dinheiro dos outros? Com o recurso das outras pessoas? Então, irmãos, vamos avaliar como é que anda a nossa conversão, analisando o nosso bolso, não é? Como é a nossa disposição de ajudar, de contribuir, de favorecer, não é? Como é a nossa disposição de praticar a justiça, porque aqui não envolve só dinheiro não, a prática da justiça. Vou devolver 4 vezes o que eu defraudei. Isso não é para receber a salvação não, isso aqui é consequência da salvação. Justos, será que nós estamos sendo justos na nossa vida, não é? No nosso caminhar, no nosso cotidiano? A nossa vida como servos de Deus precisa ser pautada pela justiça. Buscai, pois, em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar. Coloque sua vida diante do Senhor e vamos pedir a Ele a sua graça, a sua bondade. Ó Deus, nós nos colocamos aqui nas Tuas mãos, pedimos, ó Deus, perdão pelos nossos pecados, pedimos perdão pela nossa ganância, pela nossa avareza, pelo nosso materialismo, pelo nosso egoísmo. Ó Deus, nós, ao refletirmos sobre a história de Zaqueu, sobre esse encontro maravilhoso do Senhor com Zaqueu, somos desafiados
a uma vida mais cheia de boas obras, de generosidade, de caridade, de justiça. Nos ajuda, Senhor, a vivermos como verdadeiros discípulos teus, honrando o teu nome, testemunhando de ti, onde quer que nós nos encontremos. Dá-nos a tua bênção, Senhor, em nome de Jesus. Amém.